Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 37º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Ana Clara e ao meu lado está o professor e pesquisador Hércio Senna. Olá, Ana. Olá, Zé. Olá, ouvinte, espectador. E também o jornalista e pesquisador José Milton. Minhas saudações a Ana Clara, ao Hércio Senna e a todo mundo que nos acompanha. E como de costume, vamos tratar de dois assuntos que estão fundamentais para o nosso país e como eles são abordados nos principais jornais. No primeiro bloco, falaremos sobre a vitória de Milei nas eleições da Argentina. E no segundo, abordaremos a repercussão midiática em torno da PEC que limita os poderes do STF. E no último bloco, teremos nosso momento panfletagem, onde a gente traz dicas de produtos midiáticos ou não que acompanhem a cena cultural. E não se esqueça, nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @Rádio Piquete e no Spotify e também no nosso canal do YouTube, basta procurar pela Rádio Piquete e ativar o sininho para acompanhar o nosso trabalho. E agora, para começarmos nosso diálogo, nós vamos falar sobre a vitória de Javier Milei. Zé, o que é o peronismo derrotado com a eleição de Milei? O peronismo tem sido a maior força política da Argentina. Ele se formou durante os governos do Juan Domingo Perón, que coincidiu, grosso modo, com o período do Vargas no Brasil. Ele se caracteriza por uma aliança tática, chamada de populismo, com as classes trabalhadoras e também pelo nacionalismo. Dos 12 presidentes pós-redemocratização na Argentina, 8 eram peronistas. Quais são as primeiras medidas anunciadas pelo Milei após a eleição? O Milei reafirmou algumas promessas de campanha, como dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, privatizar as aerolíneas argentinas e Yancimientos Petrolíferos Fiscales, que é o equivalente à nossa Petrobras na Argentina. Por outro lado, ele teve uma mudança, uma inflexão, porque ele prometeu que não se reuniria com Lula, chamou Lula de corrupto, comunista, disse que romperia com o Brasil, romperia com a China. Entretanto, já teve uma longa conversa com Xi Jinping, presidente da China, e mandou a sua futura chanceler ao Brasil trazer um convite por escrito para que o Lula compareça à sua posse. Você me permite, Ana, só mais uma pergunta aqui para o Zé. O Zé, o Milei, então, é o candidato da extrema-direita que derrotou o candidato peronista. Nós poderíamos, que aproximação que você faria entre o Milei e o Bolsonaro e o peronismo e o petismo no Brasil? Há alguma, na medida em que a mídia faz essa assimilação entre esses conceitos, o que tem de aproximação e o que tem de distanciamento entre eles? Você podia comentar um pouco para nós? Sim, vamos começar com o peronismo. O peronismo é uma frente ampla, onde tem esquerda, centro-esquerda, direita, né? Então, o peronismo diria que não se aproxima, nem tem muita semelhança com o PT. O kirchnerismo, sim, a gente poderia dizer que é bem próximo da linha do PT. Com relação ao Milei e Bolsonaro, há mais diferença que semelhança. Primeiro, que o Milei tem uma instrução, tem uma erudição muito maior do que a do Bolsonaro, que é muito tosco. Segundo, ele não tem base militar, e Bolsonaro tinha. Terceiro, ele não tem experiência política. Ele é deputado há 2 anos, e o Bolsonaro foi deputado por 28 anos. Então, a gente percebe aí que há diferenças. Ele não tem base parlamentar, o Bolsonaro tinha. O peronismo ainda domina o parlamento argentino. Por outro lado, as Forças Armadas argentinas, desde o fim da ditadura, saíram da política, não se intrometeram mais na política. Uhum.
Quem está tentando fazer um esforço para ver se traz os militares de volta é a vice-presidente eleita, Vitória Villarroel, que é filha de um general que lutou na Guerra das Malvinas, né? E foi um prócer da ditadura argentina. Quais são as possíveis consequências do governo do Milei para o Brasil e para a América Latina? As consequências ainda não são visíveis, ainda não são perceptíveis, até porque dificilmente Milei poderá cumprir a sua promessa de romper ou mesmo hostilizar o Brasil e o governo brasileiro. O maior parceiro comercial da Argentina, excluindo a China, é o Brasil. Por outro lado, na América Latina, nós vemos que há mais hostilidade, há mais contrariedade com a eleição do Milei, na medida em que nenhum outro dirigente manifestou satisfação com esse fato. Pelo contrário, alguns demonstraram uma profunda insatisfação, como o Petro e como o Maduro, presidente da Venezuela. Como a mídia brasileira cobriu a vitória do Milei? Mas cobriu bem, deu bom destaque, foi manchete em revistas, jornais, teve um bom espaço em rádio e televisão, e eu vou ter que reconhecer, cobriu com bastante honestidade, não escondeu as posições políticas do Milei, não escondeu as divergências do Milei na campanha com o governo brasileiro. Enfim, eu acho que foi uma cobertura, tanto quanto eu acompanhei, porque a gente faz a pesquisa por amostragem, seria impossível acompanhar toda a cobertura. Mas pela minha amostragem, foi uma cobertura correta. Zé, tem uma questão que me chama a atenção. Eu vi uma matéria no The Intercept, em que eles vão falar de uma pesquisa realizada em 30 países, que apontou que apenas 57% dos jovens apoia a democracia. E dentre daqueles que não apoiam, 35% admite até e saudaria, né, um líder, digamos assim, autoritário que tivesse disposto a resolver os problemas do país. Essa vitória do Milei, ela também tem a ver com esse voto da juventude argentina. Como a gente também teve um apoio de parcela da juventude à extrema-direita no Brasil, haja vista a votação que o candidato Nicolas Ferreira teve, né, com a maior votação de um deputado federal do Brasil. Eu lhe pergunto, essa eleição do Milei, na sua opinião, ela representa uma crise dos valores da tradicional democracia, tal qual a gente conhece no capitalismo e na própria dominação burguesa? Creio que sim. A democracia liberal, ela está em crise no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? E esse fenômeno que a pesquisa revelou, da tendência da juventude apoiar propostas de extrema-direita, se manifestou na Argentina. 70% da juventude argentina votou no Milei. Felizmente, isso não ocorre no Brasil. No Brasil, a maioria da juventude, segundo pesquisa interna realizada aqui, apoia a democracia. E a gente percebe isso, que nas manifestações pró-Bolsonaro não tem juventude, só tem adultos e velhos, somente aposentados. Então, nesse sentido, a juventude brasileira é muito mais progressista e democrática do que a juventude argentina. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre a proposta do Milei de dolarizar a economia argentina. Nós vamos fazer um breve retrospecto. Em 2001, sob o governo de Fernando de la Rúa, houve o Corralito,
que em português seria curralzinho. A semelhança do Plano Collor, os depósitos foram congelados com limite para saques, a economia foi dolarizada e nós tivemos uma crise tão grande que a população cercou a Casa Rosada, que é a sede do governo argentino, e o Fernando de la Rúa teve que fugir de helicóptero e renunciar. E nós temos que, a partir daí, a economia argentina ficou profundamente dependente do dólar e dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. A inflação atual, em decorrência dessa desvalorização do peso e da supervalorização do dólar, a inflação é de 140% ao ano. 140% ao ano e mais de 10% ao mês. Uhum. E a Argentina não tem dólar. Houve, durante o governo Macri, que sucedeu ao Fernandes, uma fuga de dólares. Tanto que a Argentina está pagando o FMI com empréstimo feito pela China. Então, a perspectiva de dolarizar a economia argentina ela é irreal, porque a Argentina não tem reservas. Uhum. O Brasil, durante os governos Lula e Dilma, acumulou mais de 300 bilhões de dólares de reserva. O Brasil emprestou dinheiro ao FMI. E quando o Lula assumiu em 2003, ele era devedor do FMI, dependente das orientações de política econômica do FMI. Felizmente, essas reservas foram, em parte, preservadas durante os governos tanto do Temer quanto do Bolsonaro. Portanto, nós temos reserva, o suficiente para não depender de empréstimo externo e para, de certa forma, garantir uma certa estabilidade econômica, coisa que a Argentina não tem. E por que você atribui, então, a força que, dentre as propostas econômicas do Milei, figurou nesse debate a questão da dolarização da economia, inclusive com o apoio do ex-presidente Macri, que era um presidente de direita. Então, o Macri era um presidente de direita, perdeu a eleição para o Fernandes, que era um presidente de centro-esquerda, e agora vem um presidente de extrema-direita. Inclusive, o presidente Macri apoia a questão da dolarização da economia argentina. Por que dessa repercussão, inclusive favorável a analisar os resultados da eleição, sem essa autocrítica da população argentina? A gente poderia localizar dessa forma? Aí tem um dado da realidade. O peso está muito desvalorizado e boa parte das transações realizadas na Argentina já são em dólar. As pessoas, quando querem se preservar, as famílias, quando querem se preservar, elas guardam dólares. Uhum. Então, esse prestígio do dólar está enraizado. O que não há é reserva em dólar o suficiente para dolarizar toda a economia. Ok. E uma última coisa, assim, se me permite, era para a gente fechar esse assunto. A extrema-direita se uniu à direita da Argentina. Foi um processo um pouco diferente do que aconteceu no Brasil. A direita no Brasil, em 2018, praticamente se definhou com a eleição, com a candidatura do Geraldo Alckmin, né? Ou seja, o Bolsonaro, antes de derrotar a esquerda, o candidato Haddad, ele já havia derrotado a perspectiva da direita, né? Na Argentina, essa direita não foi derrotada. Ela teve no primeiro turno cerca de quase 30%, 24%, 25% dos votos. O que você atribui, né? A gente sabe que a direita tradicional ela tem muitas propostas políticas que são parecidas com a da extrema-direita. Austeridade fiscal, privatização, Estado mínimo, mas que na hora da crise elas se juntam.
A que você atribui essa diferença também da direita continuar forte na Argentina, pelo menos representativamente, e no Brasil ela ter perdido todo o terreno praticamente para a extrema-direita? Inclusive, ter perdido terreno para a extrema-direita, inclusive com a praticamente dissolução de um partido tradicional da direita comum brasileira, que é o PSDB. Você já respondeu. Nós tivemos que o principal candidato da direita em 2018, que era o Alckmin, teve 4% dos votos, contra 30% da candidata da direita na Argentina agora. Então, isso é um fato. A direita argentina é muito mais forte do que a ultradireita. Agora, no Brasil, não. Eleitoralmente, a ultradireita é mais forte. Iniciando o segundo bloco, vamos situar o nosso segundo tema. Hércio, o que é a PEC que limita as decisões individuais no STF e outros tribunais e quais são os seus principais pontos? Bom, essa PEC, foi colocada nesse debate como mais um capítulo no embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O Senado aprovou, no dia 22/11, uma proposta que limita as decisões individuais dos ministros da Corte. Foram 52 votos a favor e 18 contrários. E precisava de apenas 49 votos, portanto, sobrou voto para aprovação da proposta de emenda constitucional chamada PEC. Essa medida, ela falta ainda passar na Câmara e ela entra em vigor 180 dias depois de ser promulgada, né? Depois que passar na Câmara, enfim. Então, ainda tem um processo para essa PEC tramitar. Essa PEC, ela veda decisões individuais dos ministros do STF e desembargadores e suspendem ato do presidente da República, que suspendem, né? Ato do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Então, a PEC é um impeditivo que os ministros do Supremo suspendam decisões desses poderes, né? A proposta prevê apenas uma exceção, que é no recesso do judiciário. Ainda assim, a decisão monocrática ela teria que ser confirmada em plenário, transcorrido 30 dias depois de ser confirmada, né? No caso aí, pelo presidente do STF. A PEC ela vai ter, inclusive, eficácia sobre decisões monocráticas que foram tomadas antes da promulgação dela, mas que durante o prazo de vigência esteja dependendo de uma análise do plenário do STF. O que muda, então, com a PEC que limita essas decisões monocráticas? Como que funciona hoje no STF? Os ministros podem deliberar monocraticamente sobre qualquer tema envolvendo outros poderes, instâncias administrativas. E houve uma mudança recente no regimento do STF, que vai dizer o seguinte, olha, essas decisões liminares dos magistrados, elas precisam ser confirmadas no plenário em até 90 dias. Isso que foi aprovado pela PEC muda isso, que dá um prazo muito menor, inclusive, para que essas decisões sejam confirmadas. Como que vai ficar? A proposta, então, ela proibirá decisões monocráticas para suspender eficácia de lei aprovada no Congresso e sancionada pela presidência. Somente o presidente da Corte é que vai poder, então, tomar uma decisão monocrática, mesmo assim, em caso de recesso do judiciário, e essa decisão vai ter que ser confirmada 30 dias depois, né? Então, mais ou menos, o quadro do que representou essa aprovação da PEC foi nesse sentido. Por que essas mudanças no STF foram votadas? Em termos das análises políticas que aconteceram, né? Porque a gente poderia se perguntar, bom, se o próprio regimento do STF já atuou sobre essa questão,
tanto colocando um limite para pedido de vistas dos ministros. O que era o pedido de vista? Tinha um processo sendo votado lá no STF e o ministro fazia o pedido de vistas daquilo que estava sendo votado. Esse projeto poderia ficar engavetado por um tempo enorme e voltar ao plenário quando o ministro resolvesse colocar novamente. Isso não ocorre mais, porque no próprio STF eles limitaram agora o prazo para que esses processos fiquem com o ministro que pedir vistas, né? E a questão também das decisões monocráticas, elas não podem mais acontecer sem que o plenário passe, né, a retificar, no caso aí só o presidente poderia tomar, e eles entendem que essas mudanças elas ocorrem principalmente por causa das posições políticas que o STF teve recentemente. E uma delas foi, inclusive, a votação em torno do marco temporal, que foi considerado inconstitucional pelo STF e contrariou uma parte da bancada. O marco temporal, né, é aquele que vai dizer que, pelo texto do marco temporal, só podem ser demarcados os territórios indígenas que estivessem ocupados a partir de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. Então, eles entenderam, o Congresso entendeu, que, ao votar o marco temporal, o STF estava legislando. Então, hoje a gente tem uma presença grande da bancada ruralista no Congresso. Essa bancada se organizou junto ao Centrão, que também faz parte, né? Uma boa parte deles fazem parte dessa bancada ruralista. E a ideia, né, é que essas medidas que foram voltadas visa limitar o poder do STF como uma maneira também de tirá-lo um pouco dessa seara da atuação política no entendimento do Congresso e deixá-lo com parâmetros bem delimitados onde o STF atuaria. Eu não sei se essa também é a sua compreensão, Zé, mas é o que eu li aqui nas análises, né, de alguns especialistas que entraram nessa discussão desse tensionamento entre STF e Congresso. Não, o meu entendimento é esse também. Apenas uma ressalva. Você falou que só poderiam ser demarcadas as terras que foram ocupadas depois, não é antes da Constituição. É verdade, né? E uma outra coisa complementando, o próprio STF limitou o pedido de vista a 90 dias. Antes era ilimitado, poderia durar anos. Então, já foi uma autorregulamentação, uma autolimitação. No mais, eu acho que a sua interpretação está correta. Agora, a gente tem que levar em conta o seguinte: essa é a primeira medida, porque há outras medidas de confronto do Senado com o Supremo, como estabelecer prazo para mandato, como também, né, limitar não apenas as decisões democráticas, mas limitar... As decisões monocráticas. Monocráticas. Mas, e também, né, reduzir o poder do Supremo em relação a decisões do Executivo e do Legislativo. E me chama a atenção, Zé, que eles também, logo que foi aprovado isso, né, e essa repercussão a gente vai ver depois, havia outras medidas também, né, que, assim como você falou, limitar o mandato dos ministros do STF, representava meio que, ou às vezes até colocar o impeachment de algum ministro em votação. Tudo isso foi ventilado nesse processo, como também uma certa tentativa de estabelecer ali uma certa coerção pela atuação do STF em relação à Câmara, né, ao Senado. E, obviamente, indo para a Câmara, esse debate continua.
E como foi a cobertura da imprensa comercial sobre esse tema? Eu observei, assim, o jornal o Globo, né? Ele vai destacar que, principalmente, ele vai dar voz logo no dia em que a proposta foi aprovada. O jornal o Globo vai dar razão, né? Vai dar vazão à indignação do STF em relação àquilo que foi apresentado, àquilo que foi aprovado pelo Senado, né? Inclusive projetando falas de ministros que se posicionaram imediatamente, como o ministro Barroso, Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Foram os ministros que mais apareceram na mídia, criticando a proposta do Senado, né? O próprio Gilmar Mendes vai dizer, olha, os recados que eu recebi diziam que a proposta aprovada foi um mal menor. E a corte não pode ser ameaçada por um poder. Os poderes têm independência e têm equidade. Então, nesse sentido, o Gilmar foi muito contundente na crítica à proposta, né? O Globo vai explorar também que a base do governo foi decisiva para que essa proposta fosse aprovada, inclusive falando que senadores do PDT, do PT e do PSB colaboraram para a aprovação dessa proposta. A Folha de São Paulo, ela vai também dar voz aos ministros. A cobertura vai ser muito parecida do Globo, da Folha e do Estadão, no sentido de que eles vão dar voz aos ministros, a indignação deles e as críticas que eles vão fazer à reforma. No caso da Folha, o Alexandre de Moraes, inclusive, vai dizer o seguinte, olha, é desejável o aprimoramento das instituições e da democracia, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Supremo Tribunal Federal. O Estadão vai dizer o seguinte, olha, nada sugere que os problemas, né, vai trazer a frase do Barroso dizendo o seguinte, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal, até porque as mudanças sugeridas já tinham sido, como o Zé mesmo falou e a gente disse anteriormente, já tinham sido acudidas em sua maior parte pelo próprio regimento do Supremo. Então, o que eu observo nessa cobertura, né? Os jornais da imprensa comercial, eles inicialmente deram voz à reação indignada dos ministros, que viram no episódio uma retaliação em função de posições que desagradaram principalmente a maior parte da bancada ruralista. As nuances que eu observei foram as seguintes. O Globo vai dizer o seguinte, o líder ele vai explorar uma matéria falando da posição do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, e o fato dele ter votado a favor da PEC não caiu bem para os ministros do STF. Eles vão dizer que é o seguinte, olha, o judiciário contava com a ação do governo para barrar essa PEC. E na medida em que o Jacques Wagner votou essa proposta, houve aí, no entendimento de alguns ministros, houve uma traição a eles. A Folha, inclusive, vai trazer a fala da Gleice Hoffmann, dizendo que o Jacques Wagner errou, que ele cometeu um equívoco e que, portanto, ele não deveria ter votado na proposta que foi encampada praticamente por todos os deputados do PL. Só um deputado do PL votou contra. Então, se uniu a base bolsonarista e o Centrão para aprovar essa PEC. O UOL vai, inclusive, dizer, olha, se o líder do governo vota contra, como é que fica a posição do Palácio? E o Lula, logo que os ministros do Supremo sugerem retirar o Jacques Wagner da liderança do governo, o Lula é contra. Então, fica aí, eles vão estimulando, né, no UOL, eles estimulam bem essa cisânia, essa crise entre o governo e os ministros do STF. E o Estadão vai dar ênfase à posição do Arthur Lira, que vai ganhar um tempo
ali na Câmara para que essa proposta seja votada. E ele joga a perspectiva da votação para fevereiro. Ou seja, parece até um jogo combinado com o próprio governo para apaziguar os ânimos, para esfriar o jogo, colocar a bola no chão e assim que acalmar um pouco a temperatura da tensão provocada com o Supremo, eles vão tentar uma saída, uma negociação intermediária, né? Eu não sei o que você pensa disso, Zé, se você também tem essa avaliação, mas em termos da cobertura, eu vi uma ênfase na indignação dos ministros e depois esse jogo anuançado aí com cada jornal trabalhando uma dessas perspectivas que eu relatei. Mas, do ponto de vista político, como é que você vê a continuidade dessa PEC aí? Eu percebi a mesma coisa na cobertura da mídia comercial, que deu uma grande repercussão ao pronunciamento dos ministros do Supremo e uma repercussão bem menor à fala do presidente do Senado, né, o Pacheco. Agora, por outro lado, eu li também, não me lembro agora qual jornal, que o voto do Jacques Wagner, líder do governo, foi decisivo, porque os 2 outros senadores da Bahia, que são aliados do PT, o acompanharam na votação. Então, na verdade, não foi só o voto do Jacques Wagner, foram 3 votos dos 3 senadores baianos. Sim, o que praticamente inviabilizaria a aprovação da proposta. E no UOL eles vão dizer que a posição do Jacques Wagner parece um jogo combinado com o governo para agradar o Rodrigo Pacheco, porque o governo também tem outras demandas do Senado e a articulação do Rodrigo Pacheco vai ser fundamental nesse sentido. E a questão do Lira, também o Estadão vai dizer que, embora ele pretenda apaziguar os ânimos e talvez fazer uma mediação ali entre os interesses do Centrão e do governo, que ele também vai sofrer uma forte pressão da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária e das bancadas da Bala e dos evangélicos que querem um tensionamento cada vez maior com o Supremo Tribunal Federal. E para terminar nosso podcast, temos nosso momento panfletagem. Bom, momento panfletagem de hoje, eu vou fazer uma sugestão aqui, mas eu quero fazer uma sugestão com uma certa ressalva. Eu vou sugerir uma série que estou na primeira temporada, ela tem outras temporadas, eu estou gostando de ver, mas eu não vou dizer que ela tem uma perspectiva crítica, embora ela pretenda ter uma perspectiva crítica, mas já andei lendo algumas coisas aí que vão discutir, questionar essa perspectiva da série. Mas, de todo jeito, como eu trabalho como professor também, meus alunos me indicaram essa série, e ela tem sido muito vista, muito comentada, eu vou também recomendá-la aqui para vocês. Já vi os primeiros capítulos da primeira temporada. É a série The Boys, uma série de televisão produzida pela Amazon. O argumento da série é o seguinte: a Terra é habitada por super-heróis que são inspiração para a humanidade. Porém, esses protetores têm um lado sinistro que a maioria das pessoas desconhece. Então, eles vão tentar estabelecer ali toda uma relação de crítica ao papel desses super-heróis. E vale a pena a gente, pelo menos, entrar nesse debate, e eu volto depois que eu vir mais capítulos, mais temporadas dessa série, com uma síntese sobre ela. Mas fica aqui minha indicação, porque eu estou assistindo e gostaria também de compartilhar esse meu deleite, né? Porque também a gente é pego ali pela discussão, pelo tema, enfim, é uma série que tem mobilizado a minha atenção e o meu interesse nesses dias. Fica aí a dica para vocês também. Legal. A minha indicação é o novo filme do Martin Scorsese. O nome dele é Assassinos da Lua das Flores, e ele está nos cinemas ainda. E ele tem Robert De Niro e Leonardo DiCaprio no elenco.
E as Bacana. atuações estão sensacionais e o filme aborda uma história real, sim. Então, as atuações e o roteiro, sensacional. Minha indicação de hoje. Vou ver, viu, Ana? E nós ficamos por aqui com mais um episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. E a gente se despede. Merci. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Zé, pela parceria. Foi ótimo estar aqui com vocês dois. E também obrigado a você, nosso ouvinte, espectador, que esteve conosco em mais um episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Zé? Meus agradecimentos aos co-participantes, Ana e Ércio, a toda a nossa equipe de comunicação e a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada por mais um episódio, Ércio e Zé, e pelo diálogo. E não se esqueça, nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @Rádio Piquete e para acessar o nosso Facebook, basta procurar por Rádio Piquete. No YouTube, nos siga em nosso canal Rádio Piquete e ative o sininho para receber notificações de novas publicações. Esse trabalho somente é possível pela equipe valorosa que trabalha conosco. A nossa equipe de pré-produção é composta por Ércio Sena, José Milton Santos, Maria Luísa Guidugli e André Fonseca. A nossa equipe de comunicação é formada por Ana Clara Torres, André Fonseca, João Vitor Plá, Maria Luísa Guidugli, Nathalie Escobar e Vitorenzo Rodrigues. A nossa produção é do Centro de Crítica da Mídia, Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. E a nossa edição final é feita por André Fonseca. Rádio Piquete. Tinha escutado alguma coisa?